não aprendeu como lidar com a cabaça como elemento primordial da magia e da feitiçaria. Antigamente, não digo antigamente, ainda se usa, no interior ainda se usa muito isso por falta de recurso, né? Principalmente os estados que são banhados por rios, né? São banhados por rios, pelo mar, né? E que costumeiramente pessoas morrem afogadas quando são levadas por trombas d'água, enchentes, enfim. E corpos que ficam insepultos porque não foram encontrados. E eu lembro, porque eu já participei várias vezes, quando eu era adolescente, depois de adulto, de um ritual que se faz no Norte e Nordeste para se localizar corpos de pessoas mortas por afogamento. Coisa que o bombeiro leva dias e dias para encontrar, né? E muitas das vezes não encontra. Então no Norte e Nordeste tem ainda a seguinte prática, né? Mais ou menos naquele local onde a pessoa se desconfia, se tem informação de que o afogado pereceu, morreu, né? Pega-se de uma canoa, geralmente uma canoa, no Nordeste tem uma canoa que é feita de um tronco de árvore só, é o ideal, e não aquela canoa feita de tabuinhas, né? É aquela canoa, a chamada canoa indígena. Muito bem, ali vai um sacerdote e vem um remador. Aquele remador, ele é como se fosse um cambono, ele é preparado, né? Geralmente esse ritual é feito à noite. Então o que acontece? Você pega uma cabaça grande, bojuda, ela tem que ser grande, bojuda, de forma que ela não afunde. Você corta ela no meio, tira todas as sementes. Ali dentro dela você põe uma vela de cera de carnaúba. Só pode ser de cera de carnaúba. Você põe uma vela de cera de carnaúba, quer dizer, o feiticeiro põe uma vela de cera de carnaúba em pé naquela cabaça, né? Ele lá faz os seus encantamentos, suas preces, suas orações e deita aquela cabaça na água, ao lado ali ou na frente da canoa. Aquela cabaça ela vai sendo levada suavemente pela correnteza e pelas marolas do rio. E o remador vai acompanhando aquela cabaça. Gente, é impressionante. Às vezes a canoa ela navega horas e horas para localizar o corpo. Aí muitas das vezes ela vai se aproximando da margem. Aí quando ela para definitivamente, aquele corpo está ali. Eu digo isso porque eu já participei disso várias vezes. É muito comum no Norte e Nordeste. Então, aquela cabaça para ali. E no momento em que ela para, a cabaça ela tem vida, ela geme. É a certeza. Agora, poucas pessoas têm audição espiritual para ouvir o gemido de uma cabaça. Então o que acontece? Ela parou ali. Aí virão então as outras pessoas em outras canoas que ficam afastadas, tem um determinado distanciamento que é para não prejudicar o ritual, o silêncio do ritual. Então é dado sinal. Geralmente solta-se um foguete, um fogo de artifício, né? Aí as pessoas vêm nas outras canoas, geralmente vem bombeiro, vem polícia, familiares, né? Então ali vão e acabam localizando aquele corpo insepulto daquele afogado. Isso é só um ritual, tá? Que eu estou citando para vocês da importância, como a cabaça é um elemento votivo muito utilizado dentro do nosso culto, que pouquíssimas pessoas, né, se debruçaram sobre a importância da cabaça no ritual afro-ameríndio brasileiro. Muito bem. Em 90% dos casos, o corpo sempre é encontrado. Diriam alguns, coincidências? Os mais incrédulos diriam, coincidências? Tudo bem, mas nós, espiritualistas, convictos, diremos simplesmente mistérios. Mistérios que bem poucos praticantes da religião afro-brasileira têm conhecimento. Um outro fato também muito importante que não podemos desprezar e que contribui para a perda desse conhecimento, e que são poucos hoje em dia,
os terreiros de Umbanda que ainda tem em seu calendário. Aqui eu voltei a me referir sobre a gira externa, o canjerê. Que são poucos terreiros de Umbanda, que são os que mais que realizam esses rituais externos, né? Ainda possuem em seu calendário esses rituais. Justo por quê? Pela falta de conhecimento e pelo medo das consequências. Porque um ritual externo, um tambor de canjerê, ele gera a consequência da pessoa que vai tentar fazer de orelhada. Enquanto a maioria dos terreiros de candomblés a maioria não tem em seus calendários esse tipo de ritual. São raros os terreiros de candomblés que fazem esse ritual externo, chamado que eu chamo de tambor de canjerê. E na maioria por absoluta falta de conhecimento ou da falta de interesse, o que é mais comum. Né? Convencionou-se ficar-se muito agregado às quatro paredes, ao frio concreto dentro da casa de candomblé. Tudo é dentro do barracão, tudo é dentro do terreiro, tudo é no espaço reservado do terreiro. Gente, a natureza está aí. Então o que nós cultuamos dentro da nossa casa é a natureza. Cada vez que nós fazemos um ritual desse, um ritual externo desse, nós estamos louvando a natureza no seu habitat comum, ou seja, no seu nascedor, no seu local normal onde elas vivem. Entenderam? Então, mas está se perdendo essa ritualística, né? O que acontece com isso? Perdem os nossos ojubóis, perdem em parte, né, as nossas energias, encanto. Aos poucos eles vão perdendo seus encantos por falta desse ir e vir, desse levar, desse trazer, de você pegar os seus ojubós, né, os seus fetiches, vamos levar, vamos fazer uma procissão, vamos levar lá na cachoeira, vamos na mata, vamos fazer um ritual de canjerê, né? Para que essas energias, para que esses otás possam ser fortalecidos, possam ser imantados e trazemos para as quatro paredes do frio concreto urbanizado. Entendeu, gente? Então, ser candomblecista, ser umbandista no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil, não é só você viver agregado. Norte e Nordeste é diferente. Norte e Nordeste as pessoas vivem nas cachoeiras, vivem nos rios, vivem nas matas, meu Deus, vivem muito mais em rituais externos do que dentro dos seus terreiros. O que não acontece, não é comum aqui no Sudeste brasileiro, como, por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo. Entendeu? Mas nós temos que voltar um pouco a nossa atenção para essa prática, porque perdemos nós. Porque nossos encantados, quando eu digo encantados, eu falo de preto velho, de Exu, de caboclo, de inquice, eles vão perdendo o seu encanto. E com isso a gente vai perdendo o quê? A sensibilidade espirituais, né? Mas voltando agora novamente para a cabaça. Então, gente, a utilização da cabaça nos rituais ameríndios, principalmente no canjerê, eu já ouvi, eu já li em alguns livros aí, alguns escritores assim dizendo, que vincula o uso da cabaça no Brasil após a vinda do negro para o Brasil, que ele teria introduzido a prática ritualística com a cabaça. É engano, é mentira. É mentira, gente. A utilização da cabaça nos rituais ameríndios, ela é anterior à vinda dos escravos, sabe Deus quantos séculos. Não só como instrumento de utilidade doméstica, a cabaça era utilizada pelos índios, não só como um instrumento de utilidade doméstica, mas também como instrumento votivo, utilizado pelos pajés. Era utilizado como maracá. Hoje nós fazemos o maracá no tambor de couro, no tambor de milho, nós fazemos o maracá de coco, fazemos de cabaça. Você sabe, veja que até hoje tem o xequerê. O xequerê é feito de cabaça, né? Então aquilo ali não foram os negros dos nossos antepassados que trouxeram da África, não. Já encontraram aqui nas tribos ameríndias brasileiras. E sobre a cabaça há uma lenda, gente, que diz que os índios colocavam dezenas de grandes cabaças, aquelas cabaças enormes, grandes, que você só encontra no interior. Cabaça de 50 centímetros, 60 centímetros, grande, enorme e bojuda, né? Então os índios colocavam essas grandes cabaças partidas ao meio,
partidas ao meio, né? E dentro delas colocavam água misturado com outros pós mágicos, né? Que só o pajé da tribo sabia o que era. E colocava na boca da mata várias daquelas cabaças partidas ao meio. Qual a finalidade? Aquilo era um ritual de passagem que era utilizado para os novos guerreiros. Aqueles jovens que ao completar 16, 17 anos tinham que ser preparados para a guerra. Muito bem. Era um ritual de passagem. Então aquelas cabaças eram colocadas ali para o quê? Para a onça beber água. Vocês já ouviram um dito popular que diz assim: é a hora da onça beber água, né? Então, gente, acredito eu e acreditam também alguns historiadores que a origem desse dito popular surgiu a partir daí. Então, a hora da onça beber água. Mas só que é diferente da interpretação que as pessoas dão. Fala assim, a hora da onça beber água. Que é a hora da onça beber água? É a hora da verdade, né? Fala assim, agora é a hora da onça beber água. É a hora que a porca torce o rabo, né? Seria agora é a hora da verdade. Só que no sentido aqui da lenda ameríndia é o seguinte: era a hora da onça beber água, mas só que era uma hora negativa para a onça. Então a gente diz assim, olha, não queira nunca ter a sua hora da onça beber água, porque é aquela hora em que você vai ser pego desprevenido. Quer dizer, foi a hora da onça beber água para você, porque nós sabemos que a onça é um felino, tá? É um predador, é um caçador. Não é verdade? Então, o que os pajés faziam? Colocavam essas cabaças partidas ao meio, com misturado uma água, com alguns pós mágicos, alguma coisa lá, e as onças, então, à noite, com sede, elas vinham beber água. Né? Ao beberem aquela água, elas ficavam encantadas e fáceis de ser abatidas. Ao que os índios faziam? Abatiam apenas uma daquelas onças, as demais fugiam. Aquela onça era trazida para o centro da taba, né, dos índios, com grande festividade, com grandes cânticos, e o sangue daquela onça era vertido naquelas cabaças, que as outras beberam água e aquela também, e aquele misturado então era dado aos novos guerreiros para beberem, se lambuzarem. Quer dizer, era o batismo de sangue. Era como se eles estivessem dando aos novos guerreiros, digamos assim, a agilidade, aquele senso de caçador, aquele senso de ferocidade que tem a onça, que tinha a onça. Era o ritual de passagem aos novos guerreiros. Acredito alguns autores, que esse dito popular, a hora da onça beber água, tenha vindo daí. Mas só que aqui, para mim, nesse sentido, eu interpreto como uma hora ruim para um guerreiro, para um caçador, para um predador. Porque no momento de fraqueza ele foi beber água e foi abatido. Tá? Então diverge um pouco da interpretação que se dá a hora da onça beber água, a hora da verdade, né? a hora que a porca torce o rabo. Aqui eu interpreto que isso aqui, a hora da onça beber água, para nós é uma época ruim. Então eu não quero nunca que chegue a minha hora da onça beber água. Por quê? Porque vai ser aquele momento em que você pego de surpresa. Eu, um felino, um predador, vou lá beber água, aquela água vai estar encantada e eu vou me tornar um alvo fácil, uma presa fácil na mão dos meus inimigos. Então eu interpreto isso como que a hora da onça beber água é uma hora ruim para a pessoa, né? Assim como foi para a onça. Bem, isso aqui eu estou falando só para poder folhear e encantar mais ainda essa história tão bonita que pouca gente sabe, que pouca gente conta sobre a cabaça. Você vê que aqui o mote principal aqui é a cabaça, né? De forma que vocês veem que a cabaça, ela, conforme eu já disse, ela está inserida no nosso contexto espiritual, mas de uma maneira, digamos assim, muito pouco usual. Eu posso até citar aqui alguns atos ritualísticos, poucos atos ritualísticos que a gente usa a cabaça, né? Embora a cabaça, a gente saiba que a cabaça já pela interpretação dos nossos